Ok, pessoal? Aula de hoje, hidrostática, princípio de Arquimedes, tá? Ainda é do livro 5, aula 21, Física 1, terceiro ano. Então, vamos ver aqui o que foi que Arquimedes nos proporcionou e nos deixou. É o último tema do livro 5. Então, tem lá, princípio de Arquimedes. Daí nós temos a definição do que vem a ser empuxo. Todo corpo imerso, total ou parcialmente no fluido em equilíbrio, esse caso aqui, ó. Aqui está pendurado sem ser dentro de um fluido, aqui está pendurado dentro de um fluido. Fica sob a ação de uma força vertical com sentido ascendente, para cima, tá? Aplicada pelo fluido. Essa força é chamada de empuxo, tá bom? Então, aqui eu tenho dois corpos. Observe que aqui a indicação da balança é que ele é pesado, tem esse peso relativo, então desceu tudo isso. E aqui ele ficou mais leve. Por que ele ficou mais leve? Porque como ele está imerso em um líquido, existe uma força ascendente tornando-o mais leve. Essa força vertical é para cima, tá bom? Empuxo, sua definição diz, o empuxo é o resultado da força de pressão entre as partes de baixo e a parte de cima do objeto. Tá? A diferença de pressão não depende da profundidade, logo o empuxo também não depende da profundidade. Olha as figuras abaixo. Aqui esse corpo está imerso em um líquido. Nós vimos na definição de pressão, tá? O teorema de Stevin, que a pressão depende da profundidade. Dois corpos à mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão, independente do formato do recipiente. Então, esses pontos aqui, ó, mais abaixo, tem pressões maiores do que esses mais altos. E aí você imagina uma bola. Pega uma bola, tá? Uma bola de futebol, e bata nessa bola na parte inferior dela. Então você está exercendo uma pressão muito alta na parte inferior. O que acontece? Essa bola vai pular para cima. Então é a mesma coisa que acontece com o empuxo. São pressões maiores de baixo para cima. Em cima é menor e vai aumentando. Então esse corpo sempre tende a subir. Então a força aplicada na parte baixa, 2, é maior do que na parte alta, 1. Então o empuxo ele é vertical para cima. Tá? Tem um detalhe interessante para vocês anotarem. A fórmula do empuxo, ela depende dessa simulação aqui. Ó. Quando um corpo é colocado dentro de um líquido, o que acontece? O tamanho do corpo, quer dizer, o volume do corpo faz com que haja o escoamento de volume exatamente igual ao corpo, para ele ocupar o mesmo espaço. Certo? Então, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, depende do líquido e não do corpo. Tá? O corpo vai interferir no seu volume. Então, o volume do corpo vai fazer com que haja um derramamento de volume do líquido. E quem é o empuxo? É o peso do líquido deslocado. Esse líquido que saiu aqui, ó. Esse líquido que saiu foi decorrente do corpo que entrou. Se eu colocar esse líquido na balança, vai ser a força que será submetida ao corpo. O empuxo depende do líquido. Então depende da densidade do líquido, depende do volume deslocado do líquido, depende da gravidade. Tá? Então empuxo pode ser definido assim. Empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. E a fórmula do peso? É massa do fluido vezes a gravidade. Massa desse fluido aqui. Nós sabemos que densidade é massa pelo volume. Então vamos isolar a massa. Então massa é densidade, tá lá, ó, massa do fluido deslocado é densidade vezes o volume do fluido deslocado, do líquido deslocado. Então substituo no lugar de massa, dV. Aí empuxo fica, nesse caso, dVg. Quer dizer, empuxo é a densidade do líquido ou do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Essa é a fórmula do empuxo, dVg. Tá? E aí tem uma curiosidade. Geralmente empuxo é vertical e para cima, a qualquer posição que o corpo se encontre no líquido, total ou parcialmente. Tá? Totalmente ou parcialmente dentro do líquido. Porém, se esse corpo estiver no fundo e abaixo dele não tiver nenhum fluido, aí nesse caso, somente nesse caso, nós não teremos empuxo vertical para cima. Aí o empuxo será vertical para baixo, porque não tem contato de fluido na parte inferior do corpo. Então, o único caso que o empuxo
Não é vertical para cima, é vertical para baixo, é quando o corpo estiver coladinho no fundo do recipiente e não tiver nenhum líquido abaixo dela, não pode ter nenhum líquido na parte inferior deste corpo, ok? Aí vamos para as nossas questões. Vamos aplicar os conhecimentos de Arquimedes. Só um detalhe, lembrem, para que eu defina se aquele corpo é daquele material, foi o que Arquimedes fez na época dele, que o rei pediu para que ele determinasse se aquela coroa era de ouro ou não, já que ele deu ouro para ser feita a coroa e não tinha certeza se aquela coroa tinha sido usado todo o ouro que ele deu ou não. E aí foi quando ele definiu e saiu gritando nas ruas, Eureka, Eureka, foi quando ele percebeu essa questão de quando ele colocava a coroa no local com a água, ele estava tomando banho nesse momento, saiu nu nas ruas gritando, quando ele coloca a coroa dentro d'água, a água que sai, ele determina o volume daquela coroa, sem ter que derretê-la de novo. Determinando o volume que saiu, eu consigo, a partir da massa e do volume, definir a densidade. Com a densidade, ele olhou na tabela e viu se aquela densidade batesse com a densidade da coroa, ali era só ouro. Se não batesse, não tinha ouro, tinha outros elementos que, obviamente, para formar a coroa, acabou mudando essa característica, tá, do volume do líquido deslocado. Foi a partir daí que ele definiu. É obra de Arquimedes. Mas vamos às questões. Um submarino de massa de 2,60 vezes 10 a sétima quilogramas, totalmente submerso, está descendente com aceleração vertical para baixo, constante de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui está a massa do submarino, aqui está a aceleração com que ele desce. Supondo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água do mar seja de 1,0410 ao cubo quilogramas por metro cúbico, e que a direção vertical atuem apenas as forças peso e empuxo, é possível concluir que o volume do submarino é... Bom, primeiro vamos ter que fazer o seguinte, questões de física necessitam de pequenos desenhos, tá? Façam lá um rabisco qualquer, coloquem as forças para poder verificar que há um equilíbrio, só que há uma relação aí. Por exemplo, aqui o submarino que está descendo, todo submarino tem peso, ele está submerso. Se ele está submerso, ele tem empuxo. Então o peso e o empuxo são forças contrárias, ação e reação, nesse caso aí elas se igualam. Porém ele está descendo com aceleração, então tem uma força resultante. Tá? Então o peso e o empuxo, se o submarino estivesse paradinho, estaria em equilíbrio, peso seria igual ao empuxo. Como tem uma aceleração, faz com que ele desça, existe uma força resultante. E essa força resultante é massa do submarino vezes a aceleração com que o submarino desce. E essa força resultante é a diferença entre o peso e o empuxo. Então o peso está ganhando, porque ele está descendo. Se ele estivesse subindo, o empuxo estaria ganhando. Tá? Dessa forma, nós dizemos que a força é igual ao peso menos o empuxo. Substituindo as fórmulas, ficam fórmula da força resultante é massa vezes a aceleração do submarino. Peso do submarino é massa vezes a gravidade. E o empuxo, densidade vezes a gravidade, vezes o volume do líquido deslocado, né, da substância. E assim eu posso fazer algumas substituições. Ele deu a massa do submarino, 2,6 vezes 10 a sétima, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, massa 2,6 vezes 10 a sétima, gravidade 10, densidade da água salgada 1,410 ao cubo, gravidade 10 e o volume do submarino. Ele quer na questão o volume do submarino, que é o volume do líquido deslocado. O líquido que é deslocado é o mesmo volume do submarino. Agora ficaram só relações matemáticas, tá? Virando a tela, os dados já foram colocados na outra parte, foi força é igual a peso menos o empuxo, esses dados já estavam na tela anterior. O que fazemos agora é pegar a parte do volume, trazer para a esquerda, que ele é negativo e positivo, multiplicar por 2, 2,6, multiplicar por 10, 2,6 e colocá-los do mesmo lado. Assim fica 10,4, 10 a menos 3, o volume do submarino é igual. Aqui, vezes 10, 26, 10 a sétima. Aqui, 2,6 vezes 2 dá 5,2, 10 a sétima, vem negativo. Subtrai 26 de 5,2 e
20,08 10 a sétima dividido por 10,4 10 ao cubo. Dividindo 20,8 por 10,4 é 2. 10 a sétima subtrai de 3, 7 menos 3 é 4. Resultado, 2 vezes 10 a quarta metros cúbicos. É o volume do nosso submarino. Tranquilo, tá? Questão encerrada. Vamos para a questão número 2. Certo paralelepípedo possui o volume de 1 litro e é feito de material com densidade de valor 1.500 kg por metro cúbico. Esse paralelepípedo é colocado sobre uma balança e todo esse sistema é colocado em um tanque com água, de modo que o paralelepípedo fique com metade de seu volume submerso. Considerando que a área da base do paralelepípedo ocupe toda a área da balança, assinale a alternativa que corresponde ao peso do paralelepípedo medido pela balança. Bom, mais uma vez uma questão que depende do desenho. E lembrem, peso marcado numa balança é a força normal, é a força de pressão. Porque se eu entro numa balança e olho qual o meu peso, no caso eu vejo ali a minha massa, mas a gente chama de peso, eu estou em repouso sobre a balança. A minha massa está realmente marcada lá. Mas se eu pego num objeto qualquer e empurro o meu corpo para baixo, além da minha massa, além do meu peso, tem uma força para baixo. Então eu vou ver um peso um pouco maior. Mesma coisa se eu aliviar a minha pressão na balança. Então se eu alivio a pressão, meu peso é menor. Se eu aumento a pressão, meu peso é maior. Então a balança marca a força normal, N, que é a pressão na balança. Daí eu tenho que fazer a representação desse bloco. Então aqui, ó, um cubo, aqui ele está com água, aqui a balança e ali o meu cubozinho que vai ser marcado na balança. Então esse cubo tem água até metade do seu volume, certo? A balança vai marcar um peso relativo, porque tem o empuxo de metade do volume do cubo dentro da água e tem o peso do próprio cubo. Então a representação fica assim: eu tenho o peso do cubo e tenho duas forças contrárias para cima, o empuxo e a normal, tá? A normal é uma força voltada para cima. Essa normal seria igual ao peso se nenhuma outra força estivesse agindo sobre eles. Então, normal é a pressão, peso é o peso do corpo. São iguais, logo a gente diz que o peso é igual a normal quando não tem nenhuma outra força. Aqui não. Aqui, para que haja o equilíbrio, o peso é igual a normal mais o empuxo. Lembrem, a nossa pressão, a pressão que a gente exerce sobre o solo é a normal. Quando é que a normal é igual ao peso? Quando nenhuma outra força exerce sobre o corpo. Então, normal é igual ao peso quando ele está em equilíbrio e nenhuma outra força está interferindo. No caso aqui, a água está interferindo, está aliviando o que vai marcar na balança. Então, peso é normal mais um empuxo. Lembre que o volume, o paralelepípedo possui um volume de 1 litro. Assim, a densidade é de 1.500 kg por metro cúbico. Ele que é normal. Vamos virar a página. Os dados estão aqui. Volume de 1 litro, 1.500 é a densidade. A densidade de 1.500 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1,5 gramas por litro. Tá? Gramas aqui e metro cúbico, aqui nós transformamos, sabemos que 1.000 kg por metro cúbico é 1 grama por litro. Então 1.500 é 1,5 gramas por litro. Transforme metro cúbico em decímetro cúbico, que é o mesmo que litro, então vai dar 1.000. Transforme quilograma em grama, que vai multiplicar por 1.000. Então 1.000 daqui, 1.000 aqui. Aqui dá 6 zeros. Aqui dá 6 zeros. Corta. Tá? De metro cúbico para decímetro cúbico vai dar 100.000. Tá? Vai dar 6 zeros. Aqui mais 3 zeros. Então corta os 3 zeros com os 3 zeros. Corta os 2 com 2. Vai ficar 1,5 gramas. Então, quilograma metro cúbico é grama por litro. Só é tirar 1.000 do quilograma. Bom, transformação feita, vamos para a questão. Peso é massa vezes a gravidade, normal que eu quero encontrar. Densidade é o empuxo, densidade, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Aí ficou fácil porque já sabemos. Densidade, lembre de novo, ó, é massa pelo volume. Então, no lugar da massa, que a questão não deu a massa, deu a densidade e deu o volume,
Massa é densidade vezes o volume, então substituo densidade vezes o volume do corpo, vezes a gravidade, e a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado e a gravidade. Substituindo, densidade 1,5 vezes 1, que é o volume do corpo, vezes a gravidade, que é 10. O que marca a balança, que é a normal, a densidade do líquido que é 1, que é água. Volume do líquido deslocado é metade, ó. Perceba que só está metade. Então, só metade do líquido foi deslocado. Se o corpo tem 1 litro, metade é meio litro. E a gravidade 10. Aí ficou fácil, é matemática simples, tá? 1,5 vezes 10 é 15. Aqui, 0,5 vezes 10 é 5. Troca de lado, N é igual a 15 menos 10, 15 menos 5, que é 10. Então, qual é a força, qual é o peso marcado na balança? 10 newtons, que é a normal. Tá? Então, a questão só requer de você aqui a transformação de unidades. Acho que foi a única coisa difícil aqui. Saber que o peso é igual a normal mais o empuxo, substituir as fórmulas do peso e do empuxo, lembrar que massa é densidade vezes o volume, densidade do corpo e volume do corpo, e do empuxo, densidade do líquido e volume do líquido deslocado. Ok? Feito isso, questão tranquila, e o desenho, obviamente, que ele simboliza bem o enunciado. Questão concluída, vamos para a próxima questão. E aqui nós temos a questão de número 3. De novo, submarino. O submarino nuclear que a Marinha Brasileira está produzindo deve ter uma massa de 6 vezes 10 à terceira toneladas e um volume aproximado de 9 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Suponha que, quando o submarino está sendo testado na plataforma de testes, encontra-se parcialmente submerso. Determine a fração do volume do submarino que está submerso, considere que a densidade da água no local é igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, tá? Que é a mesma coisa que 1 grama por litro. Mas vamos lá. Está aqui o submarino. Ele está parcialmente submerso. Então tem uma força do empuxo para cima, tem o peso do submarino para baixo. Como a questão aqui não tem balança, não está tocando superfície nenhuma, o peso e o empuxo se equilibram, por isso que ele fica flutuando. Daí, óbvio que tem um equilíbrio. Mas ele só está para o empuxo somente levando em consideração o volume do líquido deslocado. É isso que nós vamos verificar já já. Empuxo é igual ao peso. Empuxo é dVg. D do líquido, V do líquido e G que é a gravidade. E o peso é massa do corpo vezes a gravidade. Mais uma vez, substituindo. Densidade do líquido 10 ao cubo. Volume do deslocado eu não sei. Gravidade 10. Massa do corpo 6 vezes ao cubo. Gravidade 10. Corta aí 10 com 10. Corta 10 ao cubo com 10 à sexta. Fica 10 ao cubo de um lado. Então, volume do líquido deslocado é 6 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Então, volume do líquido deslocado, 6 vezes 10 ao cubo. Só que ele quer saber em relação ao volume total foi deslocado. Ué, se o volume total é 9 e ele deslocou 6, qual é a fração que corresponde 6 em relação a 9? Se eu dividir 9 em 3 partes de 3, 6 são 2 partes de 3. Aí eu já marcaria direto, 2 partes de 3. Tá? Aí é dedução direta, não precisa nem pensar. E 10 ao cubo se eliminariam. Então, 6 partes, 9 partes. Então, 6 é 2 partes de 3. Tá? Se eu pego 9 e divido em 3 partes iguais. Mas uma forma de fazer é assim, ó. X, volume total, corresponde ao volume do líquido deslocado. Então, esse X é quantas partes do total. Então, x vezes 9, 10 ao cubo, líquido deslocado 6, 10 ao cubo. Corta 10 ao cubo com 10 ao cubo, e aí joga o 9 dividindo 6. 6 nonos. Simplificando por 3 dá 2 terços. Então, ele corresponde a 2 terços. Então, tanto você pode fazer matematicamente, como você pode fazer a dedução. Ele quer saber a fração do volume do líquido deslocado em relação ao volume total. 6 em relação a 9 é quanto? Qual é a fração que corresponde? Para saber, pegue o 9, divida em partes iguais, pegue o 6 e veja quantas partes dessas partes iguais foram divididas. Então, se eu dividir em 3 partes de 3, 6 são 2 partes de 3. Então, são 2 partes de 3 partes que eu dividi o 9. Mas ali está a formulazinha matemática, resposta 2 terços. Bem simples, bem fácil. Vamos para a questão número 4 e última.
Usando um decímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcas consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade, colocou entre este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então observe que eu tenho uma marcazinha em vermelho e uma marcazinha em branca. Então tenho duas marcas ali, ó, tá? Até o limite. Então, isso na água pura. Cada marcazinha tem 5 vezes 10 a menos 1, menos 2 gramas por centímetro cúbico de densidade. Então, se ele subiu uma marca, é porque subiu 5. Se subir duas marcas, é porque subiu 10. E assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Em dois outros recipientes A e B, contém 2 litros de água pura em cada um. Ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Cloreto de sódio, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre a dissolução, formando os íons Na+ e Cl-, tá? Considere que esses íons ocupem os espaços intermoleculares na solução, então não vai aumentar o volume. É claro que não aumenta o volume, aumenta a massa, o volume não. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representado em... Aí vamos virar aqui a página. Lembrando, eu tenho 2 litros de água pura, que eu posso transformar em 2 quilos, tá? 2 litros de água pura, que é o mesmo que 2 quilos, porque a água é pura, então a relação é de 1 para 1. 2 litros tem 2 quilos, que são 2.000 gramas, tá? Eu posso transformar também em volume, 2 litros, que é a mesma coisa que 2 decímetros cúbicos, que é o mesmo que 2.000 metros cúbicos. Então, lembrem, 2 litros, a relação de 1 para 1, litro e metro cúbico é 2 litros igual a 2 decímetros cúbicos. Então, a relação de 1 para 1 é litro para decímetro cúbico. E de decímetro cúbico para metro cúbico, como são vizinhos e é cúbico, são 3 casas. Então, aumenta 3 zeros. Então, nós temos massa de água, 2.000 gramas, porque litro e quilograma se equivalem, e de quilograma para gramas aumenta 1.000, e de volume, litro para decímetro cúbico é direto, 2 decímetro cúbico, que transformando decímetro cúbico para metro cúbico aumenta 1.000, porque está vizinho, decímetro é metro, decímetro, centímetro. Então, metro cúbico para decímetro cúbico, nós temos aí 3 casas decimais, aumenta 1.000, então é 2.000 metros cúbicos. Trazendo aqui, ele fala que a marcação, que as diferenças entre as marcações é de 0,05 gramas por metro cúbico, porque aqui nós temos 10 a menos 2. Então 5, 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,05 gramas por metro cúbico. Então, a cada marcação nós temos 0,05 metros cúbicos, ok? Então, para saber quantas marcações sobem ou descem, basta nós calcularmos a densidade da mistura. Então vamos lá. O sal misturado em A é 100, em B é 200. Traz para cá. Aqui são as alternativas, ele quer saber se vai ser letra A, B, C, D, E, e aí vamos definir agora. O que é que nós temos? Tem 2 marcações aqui embaixo. Água pura sem mistura de sal. Aqui os dados nós retiramos da questão anterior e saber que a cada 0,05 é uma marcação. Então vamos calcular primeiro A. Densidade é massa pelo volume. Então densidade é massa pelo volume. O volume não muda quando eu misturo. Em A, as massas sim vão ser misturadas. Em A, eu tenho 2.000 gramas de água e coloquei 100 gramas de sal. Então fica 2.000 mais 100, dividido pelo volume, que é 2.000, que não muda. O volume é 2.000 metros cúbicos. Fica 2.100 dividido por 2.000. Fazendo a divisão, corta 0 por 0, 21 por 20, que vai dar 1,05 gramas por metro cúbico. Então, qual é a densidade da água com sal, colocando 100 gramas de sal? Ela sai de 1 grama por metro cúbico para 1,05. Aumentou quanto? Aumentou 0,05 gramas por metro cúbico. Se aumentou isso, então a densidade da água vai ficar maior, esse instrumento vai flutuar uma marcaçãozinha a mais, porque como a densidade do líquido aumenta, os corpos flutuam mais, tá? Vamos ver, então sobe uma marca. A densidade em B
já é 200 do sal. Então 2.000 mais 200 dividido por 200. Então fica 2.200 por 200, que vai dar 1,10 gramas por metro cúbico. São valores arredondados premeditados pela questão. Daí aumentou quanto? Aumentou 0,10. Então, se 0,05 sobe 1, 0,10 aumentam 2, são duas marcas. Assim sendo, das alternativas da questão, nós só temos uma possibilidade, que é a letra D. No A, ele subiu, eram duas marcas dentro d'água, duas dentro d'água, uma vermelha e uma branca. Então, em A, sobe uma marca, então subiu a branca, ficou só a vermelha dentro. E em B, sobe duas marcas, então sobe a vermelha e a branca. Então, a estrutura é essa, que é a letra D da questão número 4. Tínhamos que lembrar que fazer as transformações devidas para gramas e metros cúbicos, calcular a densidade da água quando eu misturo sal, lembrando que o sal não aumenta o volume da água, aumenta só a massa, e aí faz o cálculo da densidade de A, da densidade de B. Se a água aumenta a densidade, então o corpo flutua, e ele flutua para cima. Quantas marcas? A cada 0,05 uma marca. No A aumentou 0,05, subiu uma marca. Em B subiu 0,10, que é 0,05 mais 0,05, subiu duas marcas. A alternativa D é a alternativa correta da questão, ok? E assim encerramos o capítulo 21 do livro 5, Arquimedes. Agora retornaremos numa próxima aula só para fazer algumas questões extras do próprio Arquimedes e aí fecharemos com a aula 22. Um abraço e até a próxima aula.